Morreu a quinta vítima do atirador que abriu fogo contra fiéis na Catedral de Campinas. O idoso, de 84 anos, passou por cirurgia, mas não resistiu. Repórter Juliana de Paula acompanha o velório e conversa ao vivo com a gente agora. Ju, uma despedida muito dolorosa para a família dessas vítimas, né? Bom dia para você. Oi, Ivan, bom dia a todos acompanhando o VTV da gente. Esse é um momento muito difícil, inclusive a família pediu que a imprensa ficasse aqui do lado de fora, eles queriam ter esse momento de privacidade, só entre amigos e familiares ali dentro, a gente não teve acesso com câmeras, mas conversamos com alguns familiares e realmente é um momento de muita tristeza, porque na verdade a família ainda tinha a esperança de que o seu Heleno Severo Alves, de 84 anos, um senhorzinho, se recuperasse. Desde o início ele foi entre os sobreviventes até aquele momento, o que estava numa situação mais complicada. Ele ficou internado até ontem no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em estado grave, gravíssimo, passou por cirurgia, ele foi atingido na região do tórax e também do abdômen. Então a situação dele desde o início era muito complicada, mas a família acreditava que ele poderia se recuperar. O velório começou por volta das 2 horas da madrugada e o enterro vai ser daqui a pouquinho também, 2h30, 3 da tarde. Então, a todo momento chegam aqui pessoas para se despedir. A gente está em Indaiatuba, no cemitério Jardim Memorial, porque ele vivia aqui com toda a família, mas mesmo morando aqui e frequentando, Van, uma igreja aqui do bairro onde ele morava, na região que ele morava aqui, que é o Morada do Sol, ele gostava demais, ele tinha um carinho todo especial pela catedral e ia semanalmente até a igreja. Às vezes, o pessoal contou pra gente, ele chegava aí até 2 vezes para fazer suas preces. A gente conversou com o padre também, que falou que ele tinha esse carinho especial porque era um lugar maior, silencioso, então ele gostava muito de ir até lá. Conversamos com a nora dele, que disse que, na verdade, o seu Heleno deixa essa vida, mas como um grande herói. Vamos ouvir. Ele levantou, né? Na hora que a moça falou que tinha 3 filhos, ele levantou. Ele levantou e falou para ela, abaixa. Abaixa, abaixa. Ela, tiozinho, tiozinho. Aí disse que ela virou, né? Abaixou e ele ficou na frente. Ele tentou, assim, enfrentar o bandido, né? Porque para mim ele é um bandido. Para ter feito o que ele fez, ele é um bandido. Aí ele levou os 3 tiros. Mas ele foi um herói. É isso que a gente... Isso que fica, né? Que fica. Então, a gente teve, acontece agora, o velório do seu Heleno. A gente tinha, outras 3 vítimas que já receberam alta, já saíram do hospital, a dona Jandira, a dona Maria de Fátima. Ambas perderam familiares desse atentado também. Dona Maria de Fátima perdeu o marido, o esposo, que estava com ela na igreja, e a dona Jandira perdeu o filho, o Sidney. As duas conseguiram ir até o velório dos entes queridos, aí dos parentes, para poder se despedir, mas já estão bem. A gente vai acompanhar agora uma reportagem da Marcela Munhoz, que fala exatamente sobre toda essa situação, das pessoas que foram veladas e também do perfil desses sobreviventes. Vamos acompanhar. A Catedral Metropolitana, no centro de Campinas, amanheceu cheia de flores. Pessoas sensibilizadas com a tragédia prestaram homenagem às vítimas. A pessoa veio aqui, às vezes, buscar uma ajuda, uma oração, um conforto, às vezes algum problema que estava passando, né? E de repente, eu sou no apostolado daqui da igreja e era para mim estar ontem aqui. O comércio na região mais movimentada da cidade voltou a funcionar, só que o clima não é mais o mesmo. Foi muito desagradável, a gente está em choque até hoje. Terrível, né? Está muito triste, aborrecido com o acontecido. Complicado, né? Você fica abalado. Após a perícia, a igreja passou por uma faxina, mas as marcas continuam nas paredes, atingidas por tiros. Alguns bancos alvejados foram substituídos por cadeiras. Ao meio-dia desta quarta-feira, a catedral foi tomada pelos fiéis que acompanharam a missa em reparação pela igreja violada. Em meio às orações, uma cápsula de munição foi encontrada embaixo de um dos bancos. Os padres ainda custam acreditar no que aconteceu. Muito sofrimento, muita dor na casa de Deus, um espaço sagrado, um espaço em que as pessoas procuram justamente para encontrar a paz, encontrar o consolo, o conforto em suas vidas. Uma cena assim tão trágica, não é? Uma fatalidade, é um caso isolado, é uma situação que ninguém poderia presumir, poderia
imaginar que queria acontecer. Infelizmente aconteceu aqui na casa de Deus, né? O atirador agiu em um momento como esse, logo depois da missa, quando alguns fiéis continuavam aqui dentro da catedral em oração. 4 pessoas foram mortas aqui, gente que tinha a igreja como lugar de celebração com a família. Jandira Prado Monteiro, de 65 anos, foi baleada, mas recebeu alta a tempo de acompanhar o sepultamento do filho. Sidney Vitor Monteiro tinha 39 anos. Ele foi até a catedral encontrar a mãe para comemorar juntos o aniversário do irmão. O meu irmão é o melhor cara do mundo. Ele é a melhor pessoa do mundo. Nunca fez mal para ninguém. Ele é um anjo. Tava rezando, tá? Ainda com o curativo na perna do tiro que levou, outra sobrevivente, Maria de Fátima Frazão Ferreira, de 68 anos, foi dar o último adeus ao marido. José Eudes Gonzaga, também de 68 anos, morreu após um ato de heroísmo. Ouviu o barulho, o que ela fez? Ela agachou. Dessa que ela agachou, ela levou o tiro na perna. E foi aonde ele foi para socorrer ela, onde ele acabou levando mais tiros do que ela. Já Christopher Gonçalves dos Santos, de 38 anos, nem chegou a acompanhar a missa. Ele não era religioso no sentido de ficar assim o tempo todo falando de religião, mas todas as vezes que ele encontrava a porta dessa igreja em específico aberta, ele entrava e ficava ali. Ele falava pra gente, se estivesse tendo qualquer coisa, uma celebração, uma missa, ele participava, senão ele ficava ali sentado, quieto, acho que refletindo, enfim, mas ele ia sempre ali, e nessa igreja. O corpo de Eupídio Alves Coutinho, de 67 anos, foi enterrado em Montemor, cidade próxima a Campinas. Heleno Severo Alves, de 84 anos, passou por cirurgia e permaneceu internado na UTI, mas não resistiu e morreu na tarde desta quarta-feira. Muito triste, né? Não tem como não se comover com essa história. Inclusive, o Papa Francisco também enviou uma carta, um telegrama, uma mensagem à Arquidiocese de Campinas, falando desse sentimento aí em relação a esse atentado. De forma geral, ele diz nessa mensagem para que prevaleça o amor e o perdão ao invés do ódio e da vingança. Vamos. É realmente muito triste mesmo, Ju. Não dá para se conformar com uma situação dessas. Principalmente pelo cenário, né? Dentro de uma igreja. Tá bom, Ju, daqui a pouquinho a gente volta a se falar sobre esse caso.